Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui com um convidado muito especial, que é o Silvio Araújo. Ele veio de Arapiraca, especialmente aqui para estar com a gente, e ele vai contar a sua linda trajetória como um empresário da parte de oficina mecânica. Então, gente, Silvio, seja muito bem-vindo a esse canal. E aqui, esse canal, Silvia, é para a gente contar um pouquinho das experiências que você teve, né? E também para que eles consigam ver você com os outros olhos e talvez inspirar na sua trajetória. Então, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. É uma honra. E eu sei que hoje nós vamos dar o nosso melhor e Sim, vamos conseguir sim acessar o emocional de algumas pessoas e principalmente o emocional de pessoas que são do automotivo, que para algumas pessoas da sociedade são profissionais invisíveis. nossa, As é pessoas exato. vivem tanto no automático que esquecem, às vezes, até de dar um simples bom dia para um frentista. Dar um muito obrigado para aquele rapaz que trocou o óleo do motor lá. Aquela pessoa que fez a gentileza de perguntar: quer que calibre os pneus? Quer que olhe a água do esguincho? E são essas pessoas que são invisíveis. Que ao final, se você pegar 10 clientes e perguntar para ele qual era a cor do boné daquele rapaz que lhe atendeu, que calibrou o pneu. Talvez as pessoas não vão saber. Sim, Só para você ver o quanto para a sociedade algumas pessoas de automotivo são invisíveis. Eu espero muito que esse nosso bate-papo possa elevar a autoestima do pessoal do automotivo que e que eles legal. entendam o quanto eles são importantes, o quanto eles são especiais. São mesmo. São muito. Inclusive, é uma frase que eu gosto muito de falar, que eles são os profissionais que movem o Brasil, porque sem eles a gente não estaria, você não estaria aqui hoje, né? Isso. Então, e eles realmente são as pessoas que movimentam aqui no Brasil. Mas para começar, eu queria que você me contasse como é que você começou a trabalhar numa oficina mecânica, Silvio? Me conta a história. Cara, essa história é muito boa. Na época eu não entendi, fiquei muito chateado, mas graças à minha mãe, a Deus, que ela tomou essa decisão. Nós morávamos no interior antes, e aí nós fomos morar na cidade. Só que quando nós fomos morar na cidade, a maioria das vezes quem vem do interior vai morar nos bairros mais humildes. Uhum. E aí a gente foi morar num bairro bem humilde lá em Arapiraca, que era o Manuel Teles, que na época era um bairro muito violento, Hum, muito violento. Isso eu tinha entre 9 e 10 anos. novinho. E aí a minha mãe, percebendo aquela movimentação, que parte dos meus amigos, mesmo jovens, alguns já estavam sendo mortos, outros Nossa, estavam tendo que foragir para não ser morto, outros sendo presos. nossa. E a minha mãe vindo aquele cenário todo e sem poder sair de lá, porque a gente não tinha condições financeiras de pagar um aluguel de uma outra casa melhor. E aí ela, um certo dia ela me pegou pelo braço, literalmente pelo braço, e me levou em uma praça lá da cidade, que o nome da praça era Praça dos Curis. E nessa praça tinha muitas oficinas mecânicas. E a minha mãe me pegou pelo braço, me levou e chegou no meio da praça gritando: Ó, quem é que quer esse menino aqui para trabalhar? Aí ficou ali e ela disse: é para trabalhar de graça, não é para dar nada a ele. Nossa, Nada, nada. E aí apareceu lá algumas pessoas, enfim, eu comecei a trabalhar. De 10 anos, acho que entre talvez 10 e 11, não lembro exato. E aí comecei a trabalhar na oficina, de graça, sem receber nada por isso. E naquele momento eu achei a pior decisão do mundo para minha mãe. Só que eu, inocente, só queria brincar, não tinha noção da gravidade do que estava acontecendo lá no meu bairro. sim.
E aí começou a minha trajetória em oficina. E na minha época, trabalhar em oficina de interior era muito tenso, porque os mecânicos não tinham forma sutil de falar. Era com muito palavrão. É. A maioria dos mecânicos bebiam, a maioria dos mecânicos era quando a gente chama mesmo de bruto, ignorante. Nossa. Quando ia falar alguma coisa, falava logo, filho dessa, filho da mãe, filho da... Um Ah, monte de pim, 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 pim. E assim eu aprendi. Eu fui aprendendo a importância de ouvir, aprendendo a importância de não revidar e principalmente a importância de aprender. sim. Porque ali o meu passaporte de acesso para o próximo nível era aprender. Se eu não aprendesse, eu iria continuar naquele mesmo lugar, ouvindo um monte de palavrão e só fazendo mandado para os caras e sem receber. Eu precisei aprender, olhar. Os caras falavam com ignorância e eu ouvia. Confesso que algumas vezes pesou, que eu saía para chorar de verdade, porque tinha coisas que Nossa. magoava, doía mesmo. Só que aí, passado o tempo, eu fui entendendo. Eu disse, cara, ou é isso aqui, ou eu vou ter que estar o dia todo lá no Manuel Teles e talvez eu seja o próximo que vai estar morto. Sim. Isso eu fiz, eu aprendi, fui aprendendo e fui aprendendo, até um certo momento que eu fui trabalhar com outro rapaz, com o Cláudio, e aí ele começou a me pagar R$ 5 por semana. E aí eu disse, cara, aí sim, cara, R$ 5. Mas para uma criança, para um adolescente, Sim. aquilo foi uma energia absurda. E aquilo me moveu tanto a aprender mais, porque eu queria agora mais que 5. E depois eu Sim. queria mais que 15, depois mais que 25, e depois mais que 50. E fui evoluindo e fui aprendendo. Que legal. Só que eu fui aprendendo a desmontar e montar motor. Nossa. Mas o que eu mais aprendi de verdade foi ouvir, filtrar e o que era importante eu tirava para mim. Uhum. O que não era eu descartava. Porque se eu fosse ouvir tudo que me falava e eu fosse levar para o coração, eu seria um profissional murmurador, reclamador, questionador. Iria falar que a culpa era de todos menos de mim. Sim. E aí eu fiz totalmente diferente. E na primeira oportunidade que eu tive de sair de lá, eu saí. Ia completar 16 anos. E aí na minha cidade, tinha uma empresa que iria se instalar lá. E ela colocou anúncio. Aham. Precisava de mecânico para uma empresa que ia se instalar. E eu não tinha nem 16 anos completo. E aí eu ouvi no rádio que deixar currículo. E eu fui até essa empresa Aham. e perguntei, ó, menor de 16 anos pode e tal? E na ocasião não tinha ninguém que pudesse me responder. Mas tinha um rapaz que já trabalhava nessa empresa, que antes funcionava um auto center, e esse auto center vendeu a Aham. estrutura, as coisas para essa nova empresa. E ela ia reestruturar tudo. E esse profissional ia ficar, o nome dele é Fernando. Aham. E o Fernando é um cara que tem um mover gigante na minha vida. E esse Fernando disse, cara, eu não sei, mas faça o seguinte, traga o currículo, Uhum. traga, que eu mesmo faço questão de entregar para a pessoa e falo bem de você, que eu gostei de você, você conversa bem e tal. Eu disse, que ótimo. Isso eu fiz, voltei lá, deixei o currículo com ele, e aí ele entregou para o pessoal, um tempo depois o pessoal me chamou, e aí passei pela entrevista, deu certo, e ele falou, ó, agora você vai precisar ir para Maceió, trabalhar um tempo lá, Aham. para se especializar, para aprender, para quando a empresa abrir Abrir. oficialmente, você vem. E eu disse, ótimo. E aí eu fui para a capital, eu do interior, Aham. fui para a capital, fui trabalhar na Vargas Serviços, Ah, que era uma Vargas. empresa especializada em É freios. isso. E aí eu fui. E lá, tudo que eu aprendi naquela oficina na Praça dos Curis, Aham. eu nunca imaginei que eu fosse usar tanto. Ouvir sem deixar que as Nossa. coisas levasse para o coração.
porque eu nem 16 anos tinha, estava em um local com muitos bons profissionais, Uhum. pessoas experientes, pessoas maduras, e eu caí de paraquedas naquele lugar ali. Mal fui apresentado, as pessoas sabiam que eu era um auxiliar que estava ali para aprender, Uhum. para descer para Arapiraca, e eu senti uma resistência muito grande da parte deles para me orientarem. E algumas vezes eu ouvia coisas que machucava muito. Só que dessa vez, diferente do início, Uhum. eu não saía mais para o canto para chorar. Eu disse, cara, eu vou ter que escolher o meu difícil agora. Ou é difícil estar aqui, ouvindo tudo isso que eles estão falando, ou é difícil estar lá em Arapiraca, Nossa. trabalhando naquele mesmo lugar, bagunçado, desorganizado, onde o piso realmente era preto, as paredes realmente eram pretas. E agora, Silvio, qual é o difícil que você quer escolher? E eu decidi o difícil de ficar. Sim. E fiquei, e fiquei, e fui Muita ouvindo resiliência, né? muita. Eu precisei ter muita. E onde que você se apegava nos momentos mais difíceis? Cara, a não voltar para a Praça dos Curis. Uhum. Porque com toda a dificuldade, onde eu estava era muito melhor. Entendi. Porque era uma loja que era de bandeira, da Aham. franquia. O piso era no epóxi. Hum. Eu nunca tinha visto uma oficina daquele jeito. Eu só via concessionária. Aham. Limpo, tudo organizado. Eu nunca tinha visto uma oficina daquele jeito. E quando eu cheguei naquele local, é como se eu tivesse sentido dentro de mim, diz, cara, isso aqui é para mim. Uhum. Isso aqui sim. O piso limpo, as paredes brancas, uma oficina mecânica, mas as paredes eram brancas. Nossa. A farda dos profissionais era cinza, bem claro. Todos os dias tinha uma farda, segunda, terça. E eu olhei tudo aquilo, tudo organizado, tudo nos seus lugares. Eu disse, cara, isso aqui é para mim. E aí foi a transformação da minha vida. Que legal. Foi a transformação. E tudo isso porque eu soube ouvir, filtrar e tirar só o que era bom para mim. Exatamente. Eu tenho certeza que a grande maioria, no primeiro momento, já iam explodir. Uhum. Já ia revidar, já ia reclamar, questionar. Ah, então fica com o seu trabalho aí, que eu tô nem aí para nada. Mas na verdade isso daí serviu para te moldar, né, Silvio? Sim, Para te moldar. E uma outra coisa interessante que o Silvio falou é da autorresponsabilidade. E um outro ponto que eu achei bem interessante você comentar, que você chegou, de certa forma, você se sentiu fora do aquário porque você era um jovem aprendiz, digamos assim, só que a sua sabedoria foi falar assim, eu estou no lugar certo, porque aqui sim eu posso aprender. sim. Porque às vezes a gente chega num lugar, né, Silvio, e você fala assim, nossa, todo mundo está bem melhor que eu, então não sei o quê, e você acaba se retraindo e não fazendo nada. E o legal disso é que você tomou a decisão, é aqui que eu quero estar e é assim que eu vou seguir minha vida. E é bem legal isso. Ah, foi. Esse momento foi que eu tive a clareza. Nesse momento, porque quando eu estava lá em Maceió, eu morava só. Aham. Morava eu e mais dois amigos. Só que assim, eu tinha os meus momentos de solitude maior do que estar com eles. Uhum. E algumas noites ficou muito claro para mim que eu precisava ter passado por tudo aquilo antes. Nossa, Que se eu não tivesse passado por tudo aquilo, eu não teria energia suficiente para me manter naquele local. sim. E eu me mantive, fui um cara obediente, fui um cara que servi muito, até o momento de eles perceberem que eu não estava ali para tirar a vaga de nenhum deles. Uhum. Eu estava ali para aprender, para voltar para a minha cidade. Sim. E aí comecei a fazer amizade, conversar um pouco. Eu escutava muito o que eles falavam e eu buscava falar de assuntos que fossem confortáveis aos ouvidos dele. Sim. Porque naquele momento eu estava precisando mais deles
do que eles de mim. Ou Uhum. seja, eu tinha que me adequar a eles. E eu fui entendendo a importância disso e fui até o momento que chegou a fase de voltar para Arapiraca. E quando eu voltei para Arapiraca, eu voltei, eu era a mesma pessoa, o mesmo Silvio. Só que eu voltei de uma forma muito diferente. Se você me explicar como, eu não vou saber explicar com detalhes. Aham. Mas eu voltei uma pessoa muito diferente. Aquele ambiente organizado, aquele ambiente limpo, aquele ambiente onde tudo tinha o seu local específico. Aquilo como se tivesse reprogramado toda a minha mente. E quando eu voltei para a casa dos meus pais, eu olhava assim, tipo, poxa, foi pouco tempo, 1 ano e meio, acho que 1 ano e 8 meses, mas esse tempo foi suficiente para entender que, cara, isso aqui não é para mim mais. É a casa dos meus pais, eu amo, eu honro, só que isso aqui não é mais para mim, diferente daquela sensação que eu tive lá. Uhum. Eu disse, cara, isso é para mim, esse ambiente. E aí eu não fiquei mais confortável na casa dos meus pais, Sim. porque eu passei 1 ano e 8 meses sendo modelado. Uhum. E eu não ia conseguir modelar os meus pais a ponto de dizer, painho, isso aqui, ó, é melhor se for organizado. Isso aqui é melhor que for nesse local exato. Definir um local para cada coisa. A minha cama, todas as vezes que eu acordava, eu deixava ela impecável. E aí eu disse, cara, isso aqui não é mais para mim. E aí foi quando eu decidi, eu preciso ter a minha própria vida. Sim. E aí fui trabalhando na minha cidade, trabalhei. A empresa ficou aberta por 4 anos. Uhum. E aí depois a empresa não se adequou na região. E aí desinstalou, voltou para a capital e eu fiquei lá. E aí eu comecei a trabalhar numa outra empresa que era autorizada, a Goodyear, de Uhum. pneus. E cara, eu saí de uma empresa extremamente organizada e fui trabalhar numa franquia que era de pneus. Eu disse, cara, vai ser uma diferença muito Grande. grotesca ali Aham. de uma coisa para outra. Mas quando eu cheguei lá, que me perdoe todos que são da Goodyear, eu estou falando isso na minha região, cara, foi tão assustador, porque lá não era tão organizado como a outra. A Uhum. disciplina não era tanto quanto a outra. A limpeza não era tanto quanto a outra. O fardamento não era tanto quanto a outra. E ali foi muito fácil para mim me destacar, sem esforço nenhum. Sim. Só fazendo o básico que eu fazia na outra, eu me Aham. destaquei. Porque as minhas coisas eram sempre organizadas. O diagnóstico do carro que eu fazia, e no caso lá, eu fazia realmente um diagnóstico no carro do cliente. Aham. Eu não ia no achismo. Ah, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Não. Eu realmente fazia o diagnóstico. Eu Que legal. testava item a item até identificar o real problema. Não, é só essa bucha, é só esse pivô. E ali foi muito fácil para mim me destacar. Uhum. E eu digo sempre, cada local que eu ia, eu me destacava, porque lá atrás é algo que a gente não pode esquecer nunca, é tudo que a gente viveu. Sim. Que lá atrás eu aprendi a ouvir, a filtrar e tirar só o que era bom para mim. Nossa, que lição, hein? Porque não adianta você estar em vários lugares, várias empresas, se você não lembrar da sua base, Uhum. se você não lembrar do porquê você está ali e aonde você quer chegar, não vai ter sentido Sim, nenhum. Vai ser como você acordar todos os dias, mas não colocar brilho nos olhos. exatamente. Você acordar e dizer, cara, eu vou trabalhar de novo naquela empresa de novo, com aquelas mesmas pessoas de novo. Mas quando você de fato cria um propósito. Sim. E ali para mim foi o final. Eu disse, cara, isso aqui não é para mim. Engraçado que de repente foi exatamente esse o motivador para você querer ser empresário. Sim,
Foi nesse local que eu decidi dali não ir mais para outro local. Eu disse, daqui, eu vou ter o meu próprio negócio. E foi isso que aconteceu. E ali não foi difícil de eu me destacar. Aham, Dali eu aprendi que eu tinha que dar o meu melhor. sim. Porque nesse local, nós éramos, para minha época, para minha idade, Aham, eu era muito bem remunerado. Eu era um jovem de 19 anos, eu acho, 19, 20 anos. E eu ganhava muito bem naquela época. uhum, Eu não ganhava mal. E eu volto a dizer, e eu quero falar isso olhando nos seus olhos. Mecânico não ganha mal. Todo profissional do setor automotivo, ele ganha muito bem. O grande lance é que ele não sabe administrar o dinheiro dele, E por quê? pelas crenças limitantes. Hum, Agora há pouco eu tinha feito uma pergunta para vocês uhum, e vou fazer novamente aqui para que eles entendam. Você conhece algum mecânico que veio de família rica? não. Mecânico, frentista, trocador de óleo. Essas são aquelas profissões que são direcionadas para pessoas que não têm tanto poder financeiramente, não têm tanto poder de escolaridade. É a profissão que coloca para pobre. E todos, não vou dizer todos, mas a grande maioria das pessoas que vêm de família pobre, Uhum, o nível de escassez dele é gigantesco. O nível de não merecimento nossa. deles é gigante. Então você teve muito isso com a sua família. Tive muito. Tive porque na nossa infância o meu pai sempre dizia: a gente não pode, não tem dinheiro, não Nossa. posso comprar, isso é besteira. Eu ouvi muitas vezes que no meu pai dizia que tendo que comer, tendo que encher a barriga, tá Tá bom bom. demais. Nossa. Só que aí hoje você acha que eu tenho autoridade de julgar o meu pai? Eu não tenho nenhuma. O meu pai deu o melhor que ele tinha na época dele. Exatamente. Se eu for julgar o meu pai e a minha mãe, eu vou estar julgando os meus avós, os meus bisavós. E assim como eu decidi que ali na TC Pneus era o último estágio de CLT, o último, eu também tenho que decidir. A minha geração vai ser Uhum, diferente de todas as outras. Eu sou mecânico, mas eu não vou ser um mecânico como todos os outros. sim. Eu vou ser um mecânico que entrega muito mais do que o meu cliente me contratou. Silvio, mas o que é entregar muito mais? Eu vou dar as coisas de graça? Não é isso. Não é. Lá na minha loja eu costumo dizer que eu até escutei essa frase no evento que eu fui do Bruno Avelar, Uhum. que ele falava over delivery, Over over delivery. delivery. E aí eu disse, cara, que palavra bonita danada. Esse cara, que massa. Aí eu fui buscar o significado, né? E aí o significado, a grosso modo falando, É, é entregar mais. entregar mais, exatamente. E aí ele foi dando exemplos do que era entregar mais. E aí eu implantei lá no nosso checklist os itens padrão. Hum, Todo e qualquer cliente que vai lá na nossa loja, ele recebe lubrificação das portas, regulagem do freio de mão, nossa. limpeza e hidratação do motor. E aí a gente completa a água do esguincho, regula o esguincho. E tudo isso que a gente faz não tem custo. O único que a gente tem algum custo é só o silicone spray. Aham. Mas eu compro caixas e um silicone eu consigo fazer 3 aplicações. E o custo desse produto é R$ 12. Nossa. Ou seja, eu estou investindo R$ Uhum. 4 e 20 minutos do meu profissional para esse cliente. Só que eu criei no meu cliente um constrangimento inteligente.
Me pergunta, Silvio, o que é constrangimento Isso que eu inteligente? respondi. O que é isso, Silvio? Me Cara, explica. constrangimento inteligente é aquela coisa que eu vou levar você para um outro cenário para você entender e depois volto para o automotivo. Uhum. Porque fora do automotivo é muito fácil das pessoas entenderem. Quando a gente chega no shopping center lá no McDonald's, você pede desconto, mas mesmo se a sua conta deu R$ 100 e R$ 101, você não pede não para que faça. Mas Por você ser não pede reais. por quê? Porque acho que talvez aquilo é um padrão, sei lá eu. Você fica constrangido em dizer, cara, faz por R$ 100 aí, porque o cara vai dizer, eu não consigo, porque é o sistema. É. E trazendo para o meu cenário automotivo, eu crio um ambiente onde eu gero um constrangimento no cliente. Só Sim. que o constrangimento que eu gerei nele foi inteligente. Quando ele chega na minha loja, ele não vê um piso preto, ele vê um piso Sim. de epóxi demarcado, com a faixa de pedestre por onde ele tem que trafegar, até onde ele vai ao caixa, até onde ele vai para a sala de espera, até onde ele vai para o banheiro. Ele vê um profissional que atende bem ele vê um profissional que fez os itens padrão no carro Uhum. dele, e a grande maioria dos clientes pensa o seguinte: eu paguei pela troca de óleo, filtros e pastilha e alinhamento e balanceamento. E aí na cabeça dele, eu estou vendo o cara ali lubrificando porta, hidratando o motor, regulando esguincho, regulando freio. Eu não pedi para isso. Se ele me cobrar, eu não pago. Eu não pago o que eu não autorizei. E aí você vai. Aí o cliente vai dizendo, eu não pago, eu não pago. E aí ao final do serviço, pronto, a gente fala, ó, Zé, ele está pronto o seu veículo? Ah, que ótimo. Ó, foi feito isso, aí a gente faz a entrega técnica. Explica para o cliente tudo que Tudo que foi foi feito. feito, apresenta para ele todas as peças, porque aí eu já tenho a via impressa com todos os produtos, e aí a gente vai marcando um a um. Uhum. Porque às vezes o cliente tem peças que tem um nome técnico e tem um nome popular. A cara Sim. diz, foi trocado o tripode, Que que é o nome isso? é junta homocinética, que é o cara que Ah, também é isso, um nome. E aí tem muita peça que tem um nome difícil. E aí a gente vai falando, ó, junta homocinética é essa, bucha de bandeja é essa, pivô, pastilha, tal. Mas a entrega técnica só está pronto. Eu vou só manobrar ele e direcionar. E aí você vai para o caixa. Até agora tudo bem. uhum. Foi feito tudo, mas se me cobrar, eu não pago. Aí quando você chega no caixa, que aí vai apresentar, ó, Zé, tá pronto, foi feito lá, o pessoal explicou, né? Ficou acordado o valor de R$ 2.000, né? Isso é, pronto, só isso. Como é que você prefere pagar? E aí na sua cabeça disse, então ele esqueceu. E aí a gente vai explicar, ó, você viu lá que foi feito os itens padrão, foi feita uma cortesia para você, hidratamos o motor. Isso é um padrão nosso. Sim. Independente de qualquer serviço que você vem fazer, isso é um padrão nosso. E Muito bom. aí eu criei um constrangimento inteligente no cliente. Se o serviço deu R$ 2.010, Uhum. ele vai dizer, cara, me entregaram tanto que eu não vou não pedir esses R$ 10 de É, desconto. exatamente. E aí é onde entra o constrangimento inteligente. É onde entra o entregar mais. Cara, Silvio, mas eu não sou mecânico, eu sou só um frentista de posto. Cara, entregue mais Não pode entregar muita coisa, mas entregue um sorriso. Bom dia! Como é que você É, vai? Tudo bem? E hoje vai ser gasolina, vai ser álcool? Você prefere quanto? Em valor fixo, em litros? Às vezes aquela pessoa vem numa situação tão difícil ali, tão ela com ela mesma, que ela ser surpreendida com um bom dia mais intenso. sim. Faz toda a Ó, diferença. enquanto eu abasteço, você quer que eu complete a água do esguincho? Eu posso fazer isso para você rápido. Abre o capô aí para mim, que eu completo a água do esguincho e já dou uma olhada rápida se tem algum fluido baixo. E sempre ressalto, ó, e não tem custo, é uma cortesia. É algo que você recebe aqui no É, nosso posto. Faça isso. que é Entregue um pouco mais para o cliente. sim. Mais. Sempre mais. As pessoas estão muito acostumadas em receber o básico.
Exato. Quando você se predispõe a entregar mais, a se comprometer um pouco mais, a falar e conversar com o cliente e chamar ele pelo nome, Faz toda a a primeira diferença. coisa que você faça, pergunta o nome do cliente, mas pergunte o nome do cliente e não esqueça. Porque você perguntar o nome do cliente e dizer, meu nome é Rosélio, depois chamar de Maria, cara, tudo que você criou, cara, Desmorona. desmorona tudo. Chame a pessoa pelo nome. Você não sabe o poder que é chamar uma pessoa pelo nome. Com certeza. Cara, a pessoa se sente amada, honrada, cuidada, protegida simplesmente por ter sido lembrada pelo nome. Rosélio, está pronto, eu completei o esguincho, a água, regulei o esguincho, os fluidos estavam tudo no nível, tudo certinho. Já abasteci aqui, quer aproveitar e calibrar, já que você está aqui no posto? Enquanto eu calibro, se você preferir, vai lá na conveniência, toma um café, lá tem um salgado ótimo. Nossa. E aí eu disse, pode ser ótimo, porque você já fez um primeiro contato Sim. confortável com a pessoa. Para ela disse, cara, então é uma forma de honrar a pessoa, me sugeriu, se tiver tempo, parar para um café, alguma coisa. E aí, na segunda vez, quando essa pessoa quiser abastecer, Rosela, ela vai para onde? Com certeza. No Ela mesmo... vai para esse posto, porque esse frentista foi cortês com ela. E Exatamente. imagine se você faz isso com a maioria dos seus frentistas. Vai ter deles, imagine, eu tenho 10 frentistas. Você vai conseguir implantar isso nos 10? Não vão. Porque do mesmo jeito que tem cliente emocionalmente triste, também tem colaborador, tem frentista emocionalmente triste. E Exato. aí, cara, é o desafio. E aí, como que você lida com isso? Você como gestor. Eu lido da seguinte forma. Cristo nos ensinou isso há muitos anos atrás, que foi a forma mais fácil de entender. Só que no princípio, lá em Gênesis, o próprio Deus já tinha dito isso. Tudo se resolve assim: crescer e multiplicar. Só que a grande maioria acha que crescer e multiplicar é encontrar uma mulher, fazer filhos, mas trazendo para o nosso cenário atual, o crescer e multiplicar não é só ter filhos, porque filho é bênção. Sim. Crescer e multiplicar da seguinte forma: cresça em conhecimento, cresça em técnica, Meu Deus. e multiplique para as pessoas. Tem até uma parábola dos talentos. Uhum. Teve um que recebeu 1, Isso. teve um que recebeu 5 e teve um que recebeu 10. O que recebeu 10 multiplicou Uhum. e foi honrado. O que recebeu 5 multiplicou e também foi honrado. E aquele que recebeu 1 não se posicionou a nada. Esse 1 não quis Exatamente. crescer e multiplicar. Ele enterrou. E aí o próprio Deus diz que aquele que retém, até o pouco que tem, lhe será tirado. Sim. Então, as pessoas hoje, Roseli, elas respeitam sim pessoas, mas elas respeitam muito mais resultados. Exato. Então, se eu não tenho resultado, como é que eu vou conseguir entregar resultado para os meus colaboradores? Uhum. Se eu não sei me posicionar diante das dificuldades e dos problemas, como é que eu vou instruir os meus colaboradores a se posicionar diante das dificuldades dele? Sim. Silvio, qual é a forma mais fácil além de crescer e multiplicar? É isso aqui, ó. Sentar no mesmo nível, olho no olho. Exatamente. E aí você aplica o efeito sanduíche. Essa é boa. Conta aí. Me pergunte, como é O esse que é efeito esse sanduíche? efeito sanduíche? Ó, a gente está aprendendo muita coisa aqui. O efeito sanduíche é um elogio, Uhum.
uma crítica, mas uma crítica com base construtiva e outro elogio. Se você recebe a pessoa e você vai logo na crítica, a pessoa se fechou completamente para você. Nossa. E você está aqui, ó, frente a frente, olho no olho, e você fala a verdade, não queira criar. Todo colaborador, ele tem coisas boas. Sim. Todos. Se um não é bom tecnicamente, ele é bom em comunicação. Se o outro não é bom em comunicação, ele é bom em cumprir processos. E assim vai. Assim vai. Cada um tem um ponto forte. Valide o ponto forte do profissional e depois você vai entrar com a crítica construtiva, Sim. explicar para ele quais são os pontos frágeis. Ninguém tem ponto fraco, porque a gente carrega um espírito forte dentro de nós. Então a gente carrega pontos frágeis. Explique para ele quais são os pontos frágeis dele. Dê exemplos se ele continuar alimentando esses pontos frágeis. E dê exemplos se ele fortalecer e superar esses pontos frágeis. O quanto ele vai evoluir profissionalmente, emocionalmente, espiritualmente, financeiramente. Porque tudo que você for falar com as pessoas, se você for falar só emocionalmente, espiritualmente e não falar no financeiro, cara, você não conectou ele completamente. Exatamente. Nunca esqueça do financeiro. E aqui ninguém serve a dois deuses, não. A gente serve só a um. Eu não sirvo a Mamon, mas eu sei a importância do dinheiro. Eu sei o quanto o dinheiro traz energia para dentro de uma empresa, para dentro de uma casa. O quanto o dinheiro traz energia pessoal para você, como líder, como empresário. Não venha me dizer que o empresário que está lá com a conta dele negativa e ele vai para uma reunião de negócio e ele vai animado, feliz, contente. Cara, ele vai estar lá, só que a cabeça dele vai estar, puxa, hoje vai ser mais um dia de juros que eu vou pagar, a conta não está fluindo, as vendas não estão fluindo. Dinheiro é energia. Dinheiro não é tudo, mas ele organiza um monte de coisas. Um monte. O grande lance é você entender. Eu ouço muito isso do Nésio, do Pablo, do próprio Isaac, que diz que o dinheiro, ele está para nos servir. E não a gente servir a ele. Exatamente. E a gente precisa entender. Silvio, mas eu sou um frentista, sou um trocador de óleo, sou um mecânico, eu vou aprender isso da noite para o dia. Você não vai. Você vai ter que pensar como músculo. Vai ter que doer para crescer. A gente está conversando aqui. Ali vai ter muito mecânico, muito frentista que vai estar ouvindo. Mas na cabeça deles é só mais uma conversa bonita para alguns. Para outros vai dizer, poxa, realmente esse cara tem razão. Faz sentido. Porque muitos, eles não querem sair da zona de conforto. Eles não querem pagar o preço. Eles não querem sentir doer. Eles não querem. Eles querem chegar no trabalho 8 horas, que era para chegar no mínimo 10 para as 8, sair às 13 em ponto, voltar às 14 em ponto e sair exatamente às 17 em ponto. E aí onde é o entregar mais? Do mesmo jeito que a gente precisa entregar mais para o nosso cliente, a gente precisa entregar mais para a empresa que está confiando a gente. Eu preciso entregar mais porque aquela empresa é onde eu estou tendo toda a minha faculdade de aprendizado para a minha empresa. E ao final, eu preciso ficar mais um ano, que é o meu doutorado. Para daí dar o passo de ter a minha própria empresa. Roseli, eu digo para você, tem algumas sensações muito boas na vida. Muito boas. Uma delas é você gerar. Quando você gera um filho com a sua esposa e vê o filho nascendo ali. Cara, isso é fantástico. Você olhar ali e dizer,
cara, meu filho, minha responsabilidade, eu vou ter que cuidar. Cara, meu filho. E aí você às vezes fica fazendo um monte de perguntas. Cara, como, olha só, tem um filho hoje. É a outra sensação tão boa, é quando você monta a sua empresa. Você gera por um tempo e ela nasce. Sim. E você vai lá todos os dias na sua empresa e diz, Senhor, eu consagro a Ti. Eu apresento a Ti, Senhor, esse negócio que não é só para mim, Pai, agora é para minha família e para os meus filhos. Uhum. Porque eu preciso crescer, gerar e multiplicar. Na vida conjugal, crescer e multiplicar. Na vida profissional, crescer e multiplicar. E aí você olhar através da minha empresa, mais 10 famílias trabalham comigo. Exatamente. Olha só, através da minha ideia, tem 10 famílias vivendo bem. Através do meu posicionamento, os 10 pais de famílias têm filhos em escolas particulares. Uhum. Nossa. Eles conseguem ir no mercado e fazer uma feira sem se preocupar que aquela feira vai passar de R$ 2.000. Você entende? Sim. E aí você acha que você consegue tudo isso com o quê? Através do suor do seu rosto e o dinheiro que você faz. Sim. Dinheiro é importante. Sim. Eu gosto muito de falar para as pessoas que dinheiro é importante. Mas o dinheiro só vai vir através de uma empresa que você honra e cumpre princípios. Antes de ela ser sua, você precisa apresentar ao Senhor. Senhor, essa empresa é tua, Pai. Não está lá fisicamente ainda, mas essa empresa é tua. Com essa fachada branca com faixas vermelhas, Senhor. Essa empresa aqui dentro tudo é branco, Pai. Essa empresa aqui o piso é cinza, não é epóxi, Pai. Aqueles elevadores vermelhos, Pai, é tua, essa empresa é tua, eu consagro a Ti, Senhor. E através dela, o meu filho vai ter a melhor fralda, ele vai poder ter o melhor leite. Eu vou conseguir comprar as roupas melhores para meus filhos, mais confortáveis. Através dela, Pai, vai vir 2, depois mais 2, depois mais 2. Sim. E aí vai ser um dinheiro santo. Exatamente. Silvio, tem dificuldade para empreender? Tudo na vida tem dificuldade. Ah, eu vou comprar um carro novo. É do jeito que você quer? Não é, tem dificuldade. Você vai na concessionária, eu vou pagar à vista. Mas quando você chega lá, tem uma certa dificuldade, porque o cara vai dizer, eu não tenho pronta entrega. Você vai precisar esperar. Sim. O carro chegou, já posso entrar, acelerar, ir embora? Não, tem os processos, tem que fazer emplacamento, vistoria, essas coisas. Ixi, ainda é tudo isso. Ah, então tu já emplaquei, agora eu vou pegar e vou... Não. Você vai ter, com certeza, carro novo, você vai querer colocar alguns acessórios, abastecer completamente, calibrar os pneus, deixar apto para você acelerar e ir embora. Aí você diz, cara, eu estou pronto para acelerar e ir embora? Não ainda. Porque antes de eu acelerar e ir embora, desfrutar de tudo que eu conquistei, eu preciso deixar a minha empresa funcional. Que ela rode sem mim. Sim. Que ela aconteça sem mim. Exatamente. E eu tenho uma responsabilidade com os meus filhos. Que eles estudam até sexta-feira, meio-dia. Ou até sexta-feira, 17 horas. Eu não posso atrapalhar o processo dos meus filhos pela minha vaidade, porque eu quero pegar aquele carro e... Cara, tudo tem processo. Sim. Tudo. Todas as vezes que a gente planta uma semente, ela cresce primeiro para baixo. Exatamente. Para depois aparecer. E se essas raízes não estiverem fortes, qualquer tempestade vem e derruba. E é nesse momento, nessa transição aí que alguns semeiam e já murmura. Está aí uma explicação porque algumas empresas não prosperam. Você fez tudo certo. Você plantou a semente. Só que você não esperou o processo. Sim. E aí já começou a murmurar, meu Deus, mas também, meu Deus, o Senhor faz com todo mundo. O Senhor ajuda o Isaac, o Senhor ajuda o Nésio, o Senhor ajuda o Pablo, mas a mim, é porque eu sou pobre, é porque eu sou... Aí começa a reclamar, a murmurar com o Senhor. Aí o Senhor vai dizer, filho, você não está pronto ainda.
Sim. Não está pronto. Essa semente ela não vai vingar, ela vai morrer. Porque assim como essa semente precisa morrer, coisas dentro de você precisam morrer. Sim. Que enquanto essas coisas não morrerem, essa escassez, essa murmuração, esse questionamento, esse medo de ser confrontado, você não vai conseguir Uhum. prosperar. Exatamente. E prosperar não é só você ter dinheiro. E de que vale? Você já imaginou você ter muito dinheiro, mas você não ter paz de Uhum. espírito? Nossa. Você não ter paz na sua casa? Você não ter um ciclo de amizade que você possa confiar? E lhe digo mais, o grande ciclo de amizade, Uhum. é aquele que uma mão é suficiente. Sim. Se você chegar até aos meus amigos, você passar para outra mão, cara, você está em excesso. O próprio Cristo andava com 12, Sim. mas ele se conectava com poucos. Era Poucos. 3. Isso. E deitar no colo era só um. Exatamente. E às vezes você quer sucesso na sua vida conjugal, espiritual, emocional e financeira, tendo dezenas de amigos. Quando você converte muita energia para um lado, vai faltar em outro. Interessante isso. Então, converta energia para quem realmente ama você, Sim. independente dos seus resultados ou não. Sim. E aí, assim, o que que você teve que deixar para trás, Silvio, para você estar ali sempre reto no caminho que você definiu? Eu ainda hoje deixo coisas para trás. Sempre você tem que podar, né? Sempre, sempre, sempre. Você sempre vai ter que deixar coisas para trás. Até porque o que era importante para mim há 15 anos atrás, Hoje não. hoje não é mais. E há 15 anos, coisas para mim que era, sei lá, muito difícil de eu alcançar, porque eu sabia que assim que eu alcançar aquilo, eu alcancei a minha felicidade. Hoje eu já alcancei e já estou deixando para trás. Sim. Porque nem sempre é pelo status, é pelo propósito. Uhum. Se você não tiver uma empresa que antes de qualquer coisa tem um propósito, as chances dessa empresa prosperar são poucas. Sim. Ah, ela vai dar certo? Vai. Só que dar certo é diferente de prosperar. Uhum. Então, ainda hoje eu deixo muitas coisas e foco no propósito. Senhor, eu quero muito essa empresa, esse meu modelo de negócio. Eu venho escrevendo há 1 ano e meio e tudo que eu faço eu conecto no propósito de honrar pessoas do automotivo. Porque eu sou mecânico. Eu vou contar uma história aqui rapidinho, que lá na minha cidade, Uhum. eu fui fazer algumas entrevistas com algumas pessoas para divulgar a minha loja. Aham. Que na cabeça das pessoas eu imaginava assim, quando eu falasse de oficina, as pessoas diziam, um negócio, um ambiente sujo, bagunçado, desorganizado, e eu ia mostrar um vídeo da minha loja, né? Uhum. Piso limpo, É parede muito branca linda, e hein? tal. E aí eu fui, né? E aí eu comecei a entrevistar as pessoas, eu disse, cara, eu preciso criar um roteiro, alguma coisa. E aí eu chegava para as pessoas e perguntava, na sua opinião, todo mecânico é? E aí o que eu queria ouvir é desorganizado, não Aham. sabe falar bem, anda sujo, é pobre. Mas o que eu mais ouvi era: todo mecânico é? É ladrão. Nossa. Todo mecânico é? Enganador. Eita. Todo mecânico é? Fraudário, alguma coisa do tipo. E aí eu disse: caraca, velho. Aí aquilo. Aham. Lembra que eu falei muita coisa que eu preciso ouvir, mas não levar para o coração? Sim. E aí nesse dia eu disse: eu não vou levar para o coração. Eu vou mudar estratégias. Eu vou perguntar para as pessoas de profissão. E aí eu disse: qual dessas profissões você queria que o seu filho não fosse? Nossa. E aí eu falava, né? Jogador de futebol,
Advogado, mecânico? Não, mecânico. Mas por quê? Ah, porque mecânico é uma profissão suja, não ganha dinheiro, mecânico não estuda, mecânico isso. Meu Deus do céu. E eu disse, cara, eu vou ter que mudar de novo aí. Enfim, aí eu fui fazendo isso, e aí chegou um momento que eu disse, cara, eu não quero não gravar mais não. Eu não quero gravar porque eu estava em uma energia, Aham. imaginando que a sociedade pensava algo Uhum. sobre mecânico, mas eles pensam outro totalmente diferente. E aí eu disse, cara, eu sou mecânico, eu não sou nada daquilo que eles falavam. E aí eu disse, eu preciso fazer alguma coisa. E desde essa época até hoje eu venho escrevendo, buscando o Senhor. Me mostre, Pai, me mostre. O Senhor viu a minha vida, a minha dificuldade de conseguir ter a minha própria empresa. Precisa, Pai, ser tão difícil assim para pessoas que são escassos, pessoas que têm um medo absurdo, pessoas que têm um nível de não merecimento altíssimo, pessoas que não têm uma instrução espiritual tão alta, pessoas que eu digo pessoas, homens, inclusive eu, que tenho uma certa dificuldade de aceitar um convite para ir numa igreja. Senhor, me ajude. E até que veio, e aí eu disse, cara, nesse meu modelo de negócio, eu vou conseguir instruir as pessoas, Sim, orientar as pessoas e falar abertamente de Cristo. Cara, se eu estou hoje aqui, porque eu sim, me permiti a viver como um pequeno Cristo. sim. E é muito fácil, se vocês querem chegar onde eu estou, a pessoas como o próprio Isaac, como o Nés, enfim, tantos outros, cara, você precisa se permitir a viver Cristo. Exatamente. E no final, o primeiro acesso vai ser: viva como Cristo. E tudo que eu estou falando isso aqui é para nós homens. Depois que ele se permitir a viver um pouco Cristo, a casa dele já vai ter uma virada, vai capotar. A casa dele vai capotar. Só que vai capotar de uma forma tão incrível que quando parar vai cair tudo em pé, tudo certinho, tudo organizado. Eu digo por mim, homem, por mim, Silvio, e a maioria conhecendo alguns mecânicos. A gente é muito calado, muito fechado, a gente acha que consegue resolver tudo sozinho, faz do nosso jeito e no nosso tempo. Uhum. A gente nunca conversa com as esposas, nunca pede uma instrução, nunca diz, meu amor, estou cansado. Eu não quero que você me ajude em nada, eu só quero que você me dê 10 minutos de colo aqui, que você ore comigo. Será que dá para hoje à noite a gente dobrar o joelho nós dois juntos e pedir a Deus que me dê clareza, porque eu sei que a minha função é prover, proteger e dar destino à minha casa. Uhum. Imagine eu, homem, com pouca escolaridade, venho de família pobre, um nível de não merecimento altíssimo, uma escassez altíssima. Eu estou sempre no modo de defesa. Se alguém fala comigo com um tom um pouco alto, eu já digo, está gritando comigo, já quero discutir. Sim. E aí eu preciso ter autocontrole. E até hoje eu desconheço uma forma de ter autocontrole, Sim. se não lendo provérbios. Sim. Cara, É a que melhor. incrível! É a melhor escola. É a melhor das melhores. Se você ainda está trabalhando num posto de gasolina, num auto center, numa oficina, seja lá onde for, numa autopeça, e você precisa ter autocontrole, você precisa entender se está tomando as decisões certas, você vai ler Provérbios. Provérbios tem 31 livros. Sim. Um Todos por os dias dia. você lê Lê um. um. Eu E fiz isso. cara, eu digo para você como a certeza que ao pôr do sol, no dia seguinte vai ter o amanhecer. Isso é uma certeza Sim. absoluta que eu tenho. Isso é uma certeza que todos nós temos. Anoiteceu, vai amanhecer. É a mesma certeza que eu tenho disso, é a certeza que quando você lê Provérbios por 31 dias, o seu 32º dia não será mais o mesmo. Nossa. A sua mentalidade vai ser diferente, o seu posicionamento vai ser diferente, as suas visões para a sua casa vai ser diferente,
Aquilo que você falava antes, eu vou passar ali no barzinho, vou passar aquilo, porque chegar em casa é só problema, você não vai querer mais estar no barzinho, vai dizer, eu vou para minha casa, ficar com os meus filhos, conversar com a minha esposa, porque ontem foi muito bom. Anteontem foi muito bom, semana passada foi muito bom, a gente orou juntos e eu vejo que as coisas estão acontecendo. E você vai querer ficar menos fora e cada vez mais dentro de casa. E aí as coisas vão tendo outra realidade. Vai fortalecendo. Muito. E outra, a gente está diretamente ligado a um setor que não para. Exatamente. A um setor milionário, a um setor bilionário. O automotivo tem várias vertentes, várias. Cara, eu entendo de carro. Então pronto, vai consertar carro. Eu não gosto de consertar. Vai vender carro, comprar e vender carro. Mas eu não quero comprar. Monta uma empresa de acessório, vai colocar película, acessório, alguma coisa do tipo. Mas isso não. Coloca um lava-jato, uma estética. Sim. Isso não. Então vai vender só roda e pneu. Vai ser especialista em uma área. Sim. Eu costumo dar esse exemplo, às vezes, para alguns amigos, que eu digo o seguinte, quem faz tudo, acaba não fazendo nada. E aí eu falo para ele, você acha que a profissão de médico é uma profissão boa? Todos dizem, claro que é, e de fato é. Mas vamos lá, quanto é a consulta de um médico especialista em uma área? De um ortopedista? Lá na minha região é R$600. Quanto é a consulta de um clínico geral? É R$200, R$250. Mas vem cá, ambos não são médicos? Ambos não estudaram? A diferença é que eu falei sempre. Quando você decidir abrir o seu negócio, fique mais um ano para você se especializar em algo, para você se identificar o que realmente lhe move, lhe faz bem. Se vai ser na suspensão, se vai ser nos freios, se vai ser injeção, se vai ser câmbio automático, se vai ser motor. Enfim, encontre algo e seja um especialista. Você vai continuar sendo um pouco clínico geral, mas você vai ser especialista em uma área. Sim. Ao invés de você cobrar R$200 na sua hora, você vai cobrar R$600 na sua hora. Você vai trabalhar a mesma quantidade de horas e vai ganhar muito mais. Exatamente. A mecânica, o automotivo é gigante. Eu entendo de carro, não quero... Vá trabalhar na Love, vendendo seguro. Se você gosta de carro, procure algo que eu sei que tem dezenas de centenas de vertentes para você seguir. O automotivo é infinito. Sim. E essa onda de chinês vindo, alguns estão achando que é o maior BO. Mas para quem é do automotivo, que tem uma mente clara, vai ser uma das melhores fases. Porque nem todos vão conseguir ainda comprar um carro novo. Em contrapartida, se você observar, todas as montadoras nacionais estão baixando os preços dos carros para ficar nível a nível com os chineses. Se eles baixam o preço dos carros, naturalmente eles vão baixar os valores das peças. Eles vão baixar o valor de alguns produtos. Coisa que antes você gastava R$10.000 para fazer um motor do carro completo, fazer o reparo completo. Você vai conseguir comprar um motor novo, zero na concessionária, por menos de 10. Nossa. As oficinas vão estar cada vez mais aquecidas. As autopeças vão estar cada vez mais aquecidas. Aquelas pessoas que tinham um veículo 2010, daqui a pouco ele vai conseguir comprar um 2020 fácil. Exatamente. E só que todo aquele que compra um carro seminovo, ele quer revisar. E aí, as oficinas vão estar com mais serviços objetivos. Sim. Eu quero fazer o reparo do motor desse carro. No mínimo, você vai ficar 20 dias sem um carro. Se você compra uma peça nova na concessionária, tira um motor, coloca o outro. Daí você agenda no Detran para fazer a vistoria. 5 dias você está com o carro rodando, um motor novo. E as pessoas não estão enxergando isso, estão dizendo, a China está vindo aí, vai acabar com tudo e vai fechar a Volkswagen, vai fechar... Bicho, não vai fechar nada.
Até o Nossa, final desse ano, vai ter uma soma de mais de 20 marcas chinesas no Brasil. meu Deus. E olha o quanto de centenas de milhares de Sim, veículos nacionais que estão rodando ainda e as pessoas não estão enxergando. sim. Quantos veículos a combustão ainda e as pessoas não estão enxergando. Que Quantas já saíram, oportunidades. quantas oportunidades. Muitos que já saíram de garantia, Aham, outros que ainda estão na garantia, mas por confiar no seu trabalho, vai preferir se manter com você na oficina independente do sim, que na concessionária. O exatamente. automotivo não para. Nossa. E sem falar que, eu vou lhe fazer uma pergunta, você é formado em TI. A IA pode tirar algumas profissões do mercado. Talvez não tire 100%, mas vamos imaginar uma arquiteta. Uhum, Alguns serviços de arquitetura a IA pode sim, tirar mais algum. tirar, mais ou menos, pode minimizar ali 60%. Da advocacia, 60%. Da engenharia, 60%. Mas o que é que a IA vai fazer no automotivo? Me diga o que é que a IA vai fazer, ela vai impactar. Sim, Mas como é que a IA vai impactar para criar uma máquina, um robô para ir lá, abrir o capô, colocar o equipamento para prender o motor, para folgar todos os parafusos, para tirar aquele motor em bancada, para abrir o motor, para medir todas as peças, para chegar a um diagnóstico, para testar o carro na rua, para sim. ouvir um barulho de suspensão, um barulho de freios, um falhamento, um engasgo que dá numa retomada. Qual o impacto que a IA vai fazer? Em que nível? Quantos por cento? Acho que é. Assim, eu acho que a IA ela é mais para as grandes empresas, digamos assim. Mas para as oficinas vai ser muito pouco. Muito pouco. Você entende que daqui a pouco um mecânico vai ser tão quanto ou mais importante do que um engenheiro? Uhum. Porque se eu souber fazer as perguntas certas, a IA vai me dar um projeto da casa que Exato. eu quero. Se eu dar ela as dimensões, a dimensão de terreno tal, eu quero uma casa de 2 andares, a parte, o térreo com a piscina, com churrasqueira, com isso, ela vai criar tudo. Sim. Ela vai criar tudo. Tá ali, está na Mas você palma tem que da mão. saber fazer as perguntas Tem que corretas. saber fazer as perguntas corretas. E para saber fazer as perguntas corretas, você tem que ter o quê? Conhecimento técnico. Exatamente. E aí você me fez lembrar algo que eu preciso falar. E eu quero falar com muito carinho, muito carinho. Olha só. A sociedade julga muitos mecânicos como, a grosso modo falando, julga como os mecânicos são ladrão. Ah, Uhum. todo mecânico é ladrão. E eu discordo totalmente disso. Todas as outras profissões têm lá os pontos Uhum. fortes e negativos. Sim. Na profissão de mecânico, tem os mecânicos mau caráter? Tem. Uhum. Mas muitos mecânicos, eles trocam a peça do carro do cliente sem necessidade, não porque ele queira, mas por falta de conhecimento técnico. Nossa, Se verdade. ele não tem um conhecimento técnico, vamos lá, eu chego lá com deixa eu ver aqui, um Kia Soul Uhum. no posto de gasolina. E eu digo, ó, eu quero trocar o filtro de combustível desse carro, eu quero trocar óleo e todos os filtros. Se eu não tenho um conhecimento técnico, eu vou ficar lá embaixo do carro, oxe, onde é o filtro aqui? Cara, esse carro não tem filtro, ou então, ó, tiraram um filtro, enganaram aqui esse cliente. Enganam. Se eu tenho um conhecimento técnico, eu já vou saber que aquele carro, o filtro de combustível, é dentro, no tanque, no próprio módulo. Se me falta esse conhecimento técnico e alguém Uhum. perguntar, e aí, trocou o óleo e todos os filtros? Troquei. E o de combustível? Ele vai dar aquela engasgada e vai dizer, troquei também. Mas aí ele disse que trocou também. Parte foi por maldade e outra parte foi por falta de conhecimento Sim. técnico. Se ele engolisse o orgulho de assumir, cara, eu não sei se tem ou não, ou
pesquisar, Uhum. ele ia entender que não tem, ia explicar para o cliente, ó, não, combustível não, é dentro no módulo, precisa de um tempo a mais, a gente precisa no mínimo de 1h30. Sim, E é até bom fazer, porque a gente retira o módulo, substitui o pré-filtro, já faz uma limpeza e todo o conjunto lá, tal. É bom para você. sim. E aí o cliente fala, ah, cara, que massa, quanto tempo leva? 2 horas, pronto. Na próxima semana eu venho. O cara agregou uma venda a mais, porque tinha Exatamente. conhecimento técnico. Exatamente. Estou com um carro com falhamento. Aí o cara não faz o diagnóstico certo. Aí a primeira coisa que ele vai, cabo e vela, Uhum. não resolve. Ah, agora é bico, troca os 4 bicos, não resolve. Aí agora é o quê? É bobina, troca a bobina, não resolve. No final era uma sonda lambda, Nossa. que a sonda é uma peça que a função dela Uhum. é fazer a leitura dos gases que está sendo liberado do motor. Ela faz a leitura se a mistura está muito rica, com excesso de combustível, ou pobre, Uhum. com baixa de combustível. E ela faz uma leitura em milésimos de segundos e isso controla o sistema. Se injeta mais Sim. gasolina, se recua mais. Se essa peça perde a sensibilidade de leitura, ela enlouquece todo o sistema. Nossa. E se Ou eu não seja, tenho conhecimento técnico, eu vou trocar um é monte de peça sem necessidade e no final eu vou ser um. Pode falar, ladrão. fale, mas é o que todos vão É, falar, exatamente. por falta de conhecimento técnico. E aí Exatamente. imagine, a gente tem um modelo de negócio que tem toda uma infraestrutura Uhum. e ter todo esse conhecimento técnico à disposição do profissional. Exatamente. Cara, eu não sei. A gente tem aqui o balcão de dados aqui para você acessar. Que vai ter tudo. Ah, mas tem tal ferramenta que eu não tenho que precisa para. A gente tem aqui no nosso Uhum. estoque. Nossa, é por isso que a gente preza muito na academia esses treinamentos. Porque quando o frentista tem um conhecimento, ele vai saber atender Sim, e aí o cliente sai satisfeito e ele retorna. retorno. E assim, o papo tá muito bom, mas se deixar a gente vai ficar Vai. aqui. Como eu É, disse, o automotivo não tem para. O muita automotivo coisa. é infinito, cara. E aí, para finalizar, Silvio, eu queria que você deixasse uma mensagem para essas pessoas, né, que trabalham no setor automotivo, sejam os frentistas, sejam os mecânicos. Qual seria a mensagem que você poderia deixar hoje? E tem aquelas pessoas que realmente querem continuar trabalhando no CLT e outros que querem empreender. Qual a mensagem que você deixaria para os dois? Cara, a primeira mensagem que eu quero deixar é o seguinte: que um sonho sonhado sozinho é apenas um sonho, mas um sonho sonhado a dois, a três, é um sonho realizado. Hum, Ninguém nunca vai construir nada grande sozinho. exatamente. E eu digo como complemento, se você quer sair do CLT e ser dono do seu próprio negócio, antes de sair da empresa que você trabalha, já se comporte como dono lá. O dono, ele chega cedo para abrir a empresa. Então chegue cedo também para receber os clientes, para receber os seus amigos de trabalho. O dono, ele é comprometido com o atendimento ao cliente. Então também se comprometa, atenda o seu cliente muito bem. Conheça o cliente, chame pelo nome, cumpra os seus horários e deixe sempre margem positiva. Sempre entregue mais, sempre mais. E todas as dúvidas que você tiver relacionadas a empreendedorismo, colha, estude e coloque em prática dentro do ambiente que você trabalha. Naquele ambiente totalmente controlado, onde não vai ter custos para você. Pelo contrário, Sim, você vai estar recebendo para treinar, para receber conhecimento técnico, para você montar a sua empresa. Quem é que faz isso em sã consciência? Ninguém ninguém faz. faz. E todo mundo que quer sair do CLT para montar a própria empresa, o que é que ele pensa primeiro? Ah, eu vou começar agora a faltar, dar problema aqui, para ele me botar para fora, que eu não quero perder os meus direitos. Nossa.
Mas quem pensa, quem tem mente visionária, quem enxerga após a montanha, Sim, ele começa a empreender ainda ali. ali, Ele vai sair dali, mas ele vai deixar todas as portas abertas. abertas. Quando Perfeito. você sai deixando um rastro de negativa, de problema, todas as portas se fecharam para você. Aquela empresa que podia um dia lhe dar um feedback possível, ó, passou pela nossa empresa, é um ótimo profissional, pode confiar na empresa dele, a pessoa não vai mais fazer isso. Sim, Não vai. exatamente. Porque o cara saiu e chutou o pau da barraca e tudo caiu lá. Nossa, E aí, quando ele precisar voltar para aquela barraca? Não vai não ter vai. como, velho. A lei simplesmente é a lei da semeadura. Uhum, Nunca falha. exatamente. Tudo que você planta, você colhe. E não é o Silvio que está dizendo, não é a Roseli que está dizendo, é o próprio Senhor que está dizendo, é o próprio Deus. E ele não mente, ele Sim, não volta atrás no que ele fala. Então, exatamente. se você quer realmente ter uma empresa de sucesso, comece plantando agora as sementes, que no momento certo você vai colher. Então é isso. Obrigada, Silvio. Eu que Obrigada pelo agradeço. seu tempo. Obrigada mesmo. Foi uma honra ter você aqui. E para quem não assistiu completo, vai lá que tem muita coisa que ele falou. Vai ter a técnica do sanduíche, da inteligência, como que É, do é? constrangimento inteligente. Constrangimento inteligente. Isso. E aí, gente, esse podcast está muito legal. Então, clica aí e curte o canal, tá bom? É isso Um aí. beijo grande. Tchau, Forte tchau. abraço.